Sua Bíblia, Salmo 121. Salmo de número 121. Salmo não pode ser capítulo, porque ele é composto de orações, de louvores, de profecias e poesias. Mas as profecias muito mais por meio de orações e louvores. Então, nós quando falamos de salmos de número X, neste caso, salmos de número 121. E iremos ler não os versículos, mas todos os versos, porque se falamos de oração, de poemas, de cânticos, nós falamos versos e não versículos. Então, salmos de número 121, versos do 1 até o 8. Diz assim na minha versão King James, você pode acompanhar na sua versão. Levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda, certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora para todo o sempre. Tema da noite, a confiança em Deus que precisamos ter. 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 O primeiro contato que tive com estes salmos foi quando Deus me poupou a vida ao ser internado em uma cirurgia delicada, já há muitos anos atrás. No mínimo 18, no mínimo 18, 15 com 8, 23 anos atrás, 24 anos atrás, eu me recordo que minha avó, Ruth, que viva está, um dia chegou para me visitar, aquela senhora de oração. Eu gosto sempre de frisar isso aqui, eu conheci uma pessoa que tem calos nos joelhos, e eu estou falando de minha avó, e eu só pude ver isso porque um dia, na oração da segunda-feira, que era semanal na casa dela, ela se descuidou e a saia que pega na canela, por acaso subiu um pouquinho acima do joelho, e naquele dia eu pude ver que minha avó era daquelas mulheres que ouvia nos cânticos e nos testemunhos, das mulheres que tinham calos nos joelhos. De alguma forma, meu coração queima para falar isso. Eu lembro que muitos anos atrás, um evangelista veio a pregar nesta casa, e ele era envolvido com baixo espiritismo. Ele era um daqueles que ia aos cemitérios e fazia determinadas coisas com os corpos, negociava com determinadas pessoas nos cemitérios e fazia determinadas coisas, ou em cima dos sepulcros, ou dentro dos sepulcros, ou com os corpos do lado de fora. E esse evangelista um dia chegou a esta casa e disse que o ponto decisório para ele se voltar para o Senhor e entender que havia um ser que era mais forte do que as entidades que ele servia, foi que um dia ele recebeu para fazer determinada entrega de trabalho, de oferenda, e quando ele foi fazer aquele trabalho em um cemitério, ele foi direcionado até um sepulcro, e quando ele ia tirar o corpo desse sepulcro, a entidade se mostrou para ele naquele exato momento e disse: não, nesse sepulcro você não toca. E ele não entendeu, porque ele nunca tinha recebido um não.
as ações dele sempre eram positivas, eram sempre facilitadas por homens e por seres espirituais do mal. Mas naquele dia, aquele ser espiritual do mal disse que ele não poderia tocar naquele sepulcro. Ele insistiu, perguntando por que então ele não deveria tocar, e aquele ser disse que simplesmente ele não deveria tocar, e ele insistiu ainda mais, de forma muito veemente, dizendo: eu já te sirvo há muito tempo, eu já estou te entregando certas coisas há muito tempo, e há muito tempo também você abre os determinados caminhos, dá as devidas conduções, e por que hoje você me diz que eu não posso tocar nesse sepulcro? Então aquela entidade disse: é porque essa que está aí é aquela dos pés virados. E ele não conseguiu entender aquela linguagem, e ele questionou aquele ser espiritual. Então aquele ser disse: ela dos pés virados é daquele que está lá nos céus. Nela você não toca. A Bíblia diz que um dia, na passagem de Eliseu, algumas pessoas mortas foram jogadas na cova onde foi colocado Eliseu. E a Bíblia diz que imediatamente aquelas pessoas mortas ressuscitaram. Meu coração queima, eu confesso que a temática não me levaria a falar o que eu estou falando. Um assunto puxou o outro, mas o meu coração queima para liberar essa palavra para todos nós nesta noite. A sua vida é guardada não apenas aqui na vida, mas também na morte. Você é guardado no seu ir e vir, não apenas aqui em vida, mas também em morte. Acredite, o sepulcro daqueles que são do Senhor, os sepulcros daqueles que são do Senhor, são guardados por anjos. Deus estabelece o limite, e o inimigo não toca nem aqui e nem lá. O inimigo não tem poder sobre a sua vida nem aqui e nem um dia quando você for deitar e esperar o chamado de Deus. Não dorme aquele que te guarda. Ele não cochila. Ele zela pela sua vida em todas as situações, em todas as geografias, em todos os ambientes. Deus é aquele que guarda o povo dele. Voltando a vovó naquele dia leu esse salmo, e eu de alguma forma fui muito tocado por ele, principalmente pelo verso que diz: o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. E ela orou por mim, depois saiu e foi para os seus afazeres. Veja bem, meus irmãos, a confiança que precisamos ter em Deus, ou a confiança em Deus que precisamos ter, por vezes não poucas, é provada pelas fornalhas das aflições, pelos embates do dia a dia, muitas vezes até mesmo pelas dificuldades financeiras, ou quem sabe pelo toque da saúde, ou ainda pelas oscilações emocionais. Mas a despeito dos momentos que estamos vivendo, a despeito das circunstâncias que estamos passando, como diz Salmo 46, quando o salmista pontua o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na
dificuldade. Por isso não temerei, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria contra as rochas. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Às vezes os maremotos chegam, às vezes os terremotos batem na porta de nossas respectivas casas, às vezes os vendavais nos tiram no eixo emocional, mas olha, na cidade onde Deus habita, há um rio cujos canais alegram essa cidade. Nós somos conduzidos pela palavra que sai do coração de Deus, e essa palavra que sai do coração de Deus diz: ainda que estejamos enfrentando maremotos, terremotos, vendavais, nós podemos ter a certeza de que Deus é o nosso refúgio e Altíssimo é a nossa habitação. Nós às vezes olhamos demais as adversidades e deveríamos olhar mais para o nosso Deus. Nunca diga para o seu Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você serve a um grande Deus. A confiança em Deus que precisamos ter, por vezes não poucas, passa pelo teste do tempo. Precisamos nos lembrar que muitas pessoas tiveram que esperar para receberem as suas provisões e bênçãos. Abraão teve que esperar, Isaac teve que esperar, Jacó teve que esperar, José teve que esperar, Moisés teve que esperar, Ruth teve que esperar, Esther teve que esperar, Neemias teve que esperar, mas o fim deles foi a bênção vinda dos altos céus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria ou falaria e não o confirmaria. O nosso Deus não muda por causa dos vendavais. O nosso Deus não é abalado por causa dos terremotos. Ele permanece intacto e do seu trono ele está estabelecendo o tempo, a estação e a bênção sobre as nossas vidas. A Bíblia diz em Salmo 91, olha que coisa maravilhosa, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos, veremos a recompensa daqueles que servem a Deus. A confiança em Deus que precisamos ter, precisa passar por alguns pontos, que eu quero aqui estabelecer pelo menos 3. A confiança que precisamos ter em Deus precisa ser, em primeiro lugar, verdadeira. Ela não pode ser uma confiança falsa. Nós estamos vivendo em tempos de muitas fake news ou notícias falsas. Nós estamos vivendo um tempo de muita fé relativa, mas a Bíblia nos orienta que nós, em um tempo como este, precisamos ter uma confiança em Deus verdadeira.
ela não pode ser abalada pelas circunstâncias, ela não pode ser abalada pelas situações, ela não pode ser abalada por causa das variações do tempo, das estações, da economia, do emocional, da saúde. A confiança que precisamos ter em Deus, a confiança em Deus que precisamos ter, precisa ser verdadeira. Vira para o teu irmão e diga: a confiança em Deus que precisamos ter precisa ser verdadeira. A Bíblia diz que nós fomos purificados não como ouro, como a prata é purificada, mas nós fomos purificados na fornalha da aflição. Os processos da vida não estabelecem o nível de nossa espiritualidade, mas podem revelar o nível de nossa confiança em Deus. Meu Deus, hein? Como está a sua confiança em Deus? Como está a sua confiança em Deus? Como está a sua confiança em Deus? Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Como está a sua confiança em Deus? Se Ele falou que guarda, Ele guardará. Como está a sua confiança em Deus? Se Ele falou que a porta vai se abrir, é porque vai se abrir. Como está a sua confiança em Deus? Se Ele falou que você vai sentar no trono Israel, porque você vai sentar no trono Israel. Como está a sua confiança em Deus? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, não há nenhuma força terrena ou espiritual que possa impedir. Se Deus falou, Ele falou, vai acontecer. Eis que não dorme o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Derrota gigante, derruba a muralha. Passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, Ele manda, Ele faz como quer. Ele tem, Ele pode, porque Ele é o leão de Judá, raiz de Davi. Quando Ele ordena, ninguém pode impedir. Ei, meu irmão e minha irmã! A confiança em Deus que você precisa ter, precisa ser verdadeira. Se te pedirem o porquê da confiança que você tem em Deus, mostre ao teu coração as tuas ações, as tuas obras e, acima de tudo, a tua fé. 2. A confiança em Deus que precisamos ter precisa ser firme. Vira para o teu irmão de novo, para não deixar ele dormir, e diga: a confiança em Deus que precisamos ter precisa ser firme. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando o salmista escreveu esse texto, nós chamamos que este Salmos faz parte dos cânticos de peregrinação. Quando o povo de Israel estava peregrinando para a terra, à volta da terra. É um conjunto de salmos, que inclusive aquele salmo conhecido, Salmo 126, faz parte. Aqueles que parte chorando enquanto lançam semente, retornarão entoando cânticos de louvores, trazendo os seus feixes. Havia um processo que esse povo estava passando. Eles tinham sido amassados por 70, e algumas versões dizem que 74 anos até voltarem para a terra prometida. Eles estiveram em uma terra que não era deles. Eles comeram uma comida que não era deles.
Eles passaram um sufoco terrível. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de dormir quando sou fora de casa, por causa do meu travesseiro. Onde eu vou, eu levo o meu travesseiro. Se eu vou viajar com meu irmão, eu levo o meu travesseiro. Se eu vou para algum encontro espiritual, eu levo o meu travesseiro. Meu Deus! É difícil dormir sem o travesseiro. É complicado. Eu não sei você, mas eu acredito que a melhor cama é minha. Pode ser para os size, king size, lá no seio do size, mas a melhor cama é minha. Aquela tortinha que a mona deita no meio, na ponta, as crianças quando cimam entram no meio, e sobra o espaço da lateral. Se mudar muito, cai no chão. Mas eu prefiro a minha cama ao meu lado, meu irmão. Aleluia. Cama boa mesmo é nossa. Casa boa mesmo é nossa. Comida boa mesmo, com todo respeito, é nossa. Imagine ficar 70 anos fora de casa, na consciência que perdeu tudo, templo destruído, muros destruídos, cidade devastada. Quando Deus lhes deu a direção, esse povo voltou. E na peregrinação, muitas canções foram entoadas, muitas declarações foram feitas, muitas orações foram realizadas. Logo, o povo que escreveu, o povo que declamou este salmo, era o povo que estava vivendo um aperto terrível. Mas mesmo assim, passados os 70 anos, como diz na profecia de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10. Passados 70 anos, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Passados 70 anos, Deus muda a sorte do povo, e o povo entende algo, que a confiança em Deus que eles precisavam ter, precisava ser firme. As circunstâncias não poderiam mudar a confiança que eles tinham em Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, não deixe que às vezes uma dificuldade, a proteína não tem em casa, mas tem lá o feijão e arroz. Desculpa a franqueza, mas está ruim de vir a picanha, mas tem o ovo ainda, aleluia. Deus é bom. Não, vai ter, se Deus quiser. A coisa está feia, está muito complicado. Eu não vou colocar a culpa em nenhum governo. Existem N situações que estão levando a economia a estar nesse jeito, internas e externas. Mas a minha confiança está em... Meus irmãos, eu não perco meu tempo para falar mal de governo. Eu preciso entender que o meu socorro vem do... É bem verdade que tem alguns amigos aí que eu fico zoando, fico mandando as mensagens. Mas esses amigos também são afrontadores, ficam mandando também outras mensagens. Brincadeiras à parte. Mas olha, meus irmãos, não percam tempo com críticas. Dedique tempo em oração. Existem pessoas que torcem para as coisas darem errado. Eu não sou um desses que torce para as coisas darem errado. Eu sou um daqueles que oram para as coisas darem certo. Ore para que dê certo. Sua confiança precisa ser firme. Terceiro e último, a confiança em Deus que precisamos ter precisa ser banhada com esperança. De novo vira para o teu irmão para não deixá-lo dormir e diz: a confiança em Deus que precisamos ter precisa ser banhada
com esperança. Banhada com esperança. Ei, meus irmãos, um dia Jeremias estava vivendo algo muito complicado. Jeremias escreveu o livro de Lamentações. E ele foi uma testemunha ocular do problema que Israel estava passando, que dá também coro de contexto ao Salmo 121. E no capítulo 3, Jeremias, ao ver tudo aquilo que estava acontecendo, ele libera uma palavra que diz: por esse motivo exclama, verso de número 18, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo que esperava em Yahvé o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, e no profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso, e toda a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar daquilo que me dá esperança. Bota na versão NVI o versículo 21. Lamentações, profecias. Versículo de versão NVI, obrigado. Todavia, lembro-me também do que pode me dar. A última vez que você vai virar para o teu irmão, mas você vai virar agora com força. Você fala assim: meu irmão ou minha irmã, né? Que foi? Diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Existem pessoas que a confiança está sendo banhada pelo ceticismo. Existem pessoas que a confiança está sendo banhada pelo medo. Mas em tempos de dificuldades, o grande profeta Jeremias disse: eu vejo as circunstâncias e minha alma se abate dentro de mim. Todavia, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A minha confiança precisa ser banhada com esperança. Ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira mita, e nos campos não hajam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ei, em tempos de grandes dificuldades, banhe a sua confiança em Deus com esperança. Se em tua mente você está sendo atacado pelas hostes espirituais da maldade, quando eles quiserem cauterizar sua mente dizendo: só está dando errado, você não vai conseguir, vai tudo indo caminho ladeira abaixo, ei, ore declarando a palavra: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quando as hostes do inferno tentarem paralisar os teus pés, você deverá orar declarando: eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu sou direcionado pelo Senhor dos Senhores, aquele que conduziu o povo no Egito, aquele que os levou à terra prometida. A minha fé me diz, quando as circunstâncias dizem que não dá mais, Deus abre porta onde não tem parede.
Ele tira a água da rocha para matar a sua sede. E na hora certa e no momento certo, ei, Ele não falha, não perde batalha, derrota os gigantes, derruba as muralhas. Mas vamos jogá-los no... Meu Deus, vamos jogá-los na fornalha, passeia no fogo, caminha no mar, e se jogarem para as feras bravas, Ele faz as feras jejuar. Quando Deus diz estrela existe, a estrela existe, ela simplesmente aparece. Pela voz do Senhor, os luminares foram estabelecidos, o sol e a lua passou a existir. Pela palavra do Senhor, a terra se dividiu da água. Pela palavra do Senhor, o ar existiu. Pela palavra do Senhor, o homem foi ali forjado. Ei! Pela palavra de Deus, as águas se limitam. Como diz no livro de Jó, elas não avançam o limite que Deus estabeleceu. Pela palavra de Deus, todos os seres viventes hoje existem. Pela palavra de Deus, todas as criaturas foram feitas. Pela palavra de Deus, recebemos o fôlego da vida e podemos hoje crescermos e multiplicarmos. Pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, aqueles que estavam sentados em monturos se assentaram na roda dos príncipes. Pela palavra de Deus, loucos ditadores começaram a capinar por anos até reconhecerem que é um Deus dos céus. Deus confunde os sábios e dá graça aos simples de coração. Termino essa palavra, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Meu Deus, aleluia, o Senhor dos exércitos está conosco. Meu Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as maravilhas do Senhor. Ele dá fim às guerras, corta os laços, queima os carros no fogo. Quem é Deus como o nosso Deus? Quem é Deus como o nosso Deus? Deus querido, Deus amado, Deus presente. Oh, Deus consolador, Deus ajudador. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, e Tu serás para toda a eternidade. O Senhor é imutável, o Senhor não muda. A Sua fidelidade, a Sua essência, pois Tu és fiel. Os homens podem ser infiéis, mas o Senhor permanece fiel. O Senhor não falha, o Senhor não chega atrasado, o Senhor cuida do teu povo. Oh, menininho de Israel, ó bichinho de Jacó, como diz a profecia, foi o Senhor que os tirou de um aperto e os estendeu em uma terra prometida. A
até estéril se alegrará, pois dará à luz a muitos filhos. Pela tua palavra, Senhor, mortos ressuscitaram, enfermos foram curados, milagres aconteceram, exércitos foram freados, poderes foram aniquilados. Pela tua palavra, os astros celestiais mudaram os seus fluxos, para que o povo pudesse guerrear mais tempo para aniquilar aqueles que haviam se levantado contra o teu povo. Pela tua palavra, Senhor, de o Pai da fé, hoje podemos ver uma grande nação que não se vê apenas biologicamente, mas pela fé, pois também somos Israel de Deus, pela fé do crente Abraão. Cremos que a nossa confiança, ela precisa ser ali, Senhor, firme. Ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser banhada em esperança. Se por acaso algum de nós esteja aí vacilante quanto à confiança, derrama o teu poder. Na verdade, peço, Senhor, sobre todos nós, como os discípulos oraram no barco: Pai, ensina-nos a crer, ensina-nos a termos fé. Deus, fortalece-nos em Ti, porque a nossa confiança está no Senhor. Por isso nós não seremos abalados. Temos essa consciência. Confiamos em Ti, Senhor, por isso não seremos abalados, não seremos abalados. Que o Senhor, assim como nos trouxe em paz para esta casa, leva-nos em paz para as nossas respectivas casas, guardados, protegidos no Senhor. Que o Senhor possa derramar a tua unção de cura sobre aqueles que necessitam, como no caso da nossa irmã Elizabeth, no caso do nosso irmão Milton, que está ainda se recuperando, no caso do nosso irmão Alex, que também se recupera, no caso do nosso irmão Francisco, que também está no processo de recuperação. Pedimos-te, Deus, derrama também o teu poder de cura sobre a nossa irmã Olga, que ela possa ser profundamente tocada por Ti, e que os ossos tenham uma recuperação de forma sobrenatural. Pedimos-te ainda que a tua unção de cura recaia sobre a dona Quequeu, Senhor, trazendo cura àquela senhora, no nome de Jesus de Nazaré. E nesse nome oramos, que o amor de